Olá pessoal, que bom que estamos mais uma vez juntos para lermos a palavra de Deus. E hoje eu espero que esta palavra seja edificante e marcante na tua vida. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia e vamos ler mais um capítulo da palavra de Deus. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me preste o culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor.
Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Pessoal, Êxodo capítulo 9 apresenta o momento em que Deus envia mais 3 pragas ao Egito, como forma de mostrar seu poder e convencer o faraó a liberar o povo de Israel. A 5ª praga é a morte dos rebanhos. Todos os animais dos egípcios, exceto os dos israelitas, são atingidos e morrem. No entanto, o faraó continua a endurecer o coração e não liberta o povo. A 6ª praga é a úlcera. No texto que lemos, fala-se feridas purulentas, que é a mesma coisa que úlceras. Deus aflige o povo egípcio com feridas dolorosas e insuportáveis, mas novamente o faraó não se arrepende. Na 7ª praga, Deus envia uma chuva de pedras de gelo, que conhecemos hoje como granizo, que causa destruição e morte. Apesar do caos e da devastação, o faraó ainda não se rende. Essas pragas revelam o poder e o juízo de Deus sobre aqueles que se opõem a ele. Elas também demonstram a paciência e a misericórdia de Deus, oferecendo ao faraó múltiplas oportunidades para se arrepender. Essa história nos lembra que a resistência obstinada à ordem e chamado de Deus tem consequências. Na verdade, é como se estivéssemos lutando contra Deus, e isso sempre nos traz alguma consequência ou marca dolorosa. Lembre-se, devemos aprender a reconhecer a autoridade de Deus e sempre obedecer a Ele em nossas vidas. Deus é paciente, mas também é justo. Devemos buscar a sua vontade e estar sempre dispostos a nos submeter a Ele, pois somente encontraremos vida e bênçãos em sua presença e vontade, pois somente assim é que verdadeiramente teremos uma vida abençoada. Creia nisso. É isso aí, amados. Hoje conseguimos ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Eu espero que esta palavra tenha impactado sua vida e que esse impacto gere transformação, não apenas na sua vida, mas também na tua família. E eu espero de todo o coração que você esteja comigo amanhã para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus. Ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.